30 das Wort Herr Ferreira, bitte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os crimes contra a vida selvagem, como a caça furtiva e o comércio ilegal de espécies, ou o trânsito ilegal de produtos e derivados da fauna e flora selvagens, adquirem hoje uma dimensão internacional que os situam entre as maiores e mais rentáveis atividades ilegais no mundo. De acordo com a resolução em discussão, o volume de negócios associado a estes crimes eleva-se, numa estimativa por baixo, a pelo menos 19 mil milhões de dólares por ano. Enquanto a procura permanecer elevada e o esforço de aplicação da legislação for reduzido, o comércio legítimo continuará a servir de fachada ao comércio ilegal e a estimular a caça furtiva. Para além de uma ameaça direta à sobrevivência de várias espécies, estes crimes comportam perigos significativos para os ecossistemas autóctones, decorrentes, por exemplo, da disseminação descontrolada no ambiente de espécies exóticas. A União Europeia, sendo simultaneamente um mercado importante e uma rota de trânsito do comércio ilegal de espécies selvagens, tem responsabilidades no combate a este fenómeno que não deve alijar. Para além do reforço no empenho na aplicação das convenções internacionais e no seu fortalecimento, importa, num quadro de reforço da cooperação entre Estados-membros, adequar os quadros jurídicos, nomeadamente no que respeita às sanções, prosseguir políticas que dissuadam o consumo de produtos oriundos de espécies selvagens vulneráveis e apoiar a recuperação e conservação de populações de espécies selvagens, o combate à caça furtiva, envolvendo comunidades locais, em especial nos países em desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos sucederam-se os casos de fraude na cadeia alimentar perante o falhanço dos sistemas de controlo existentes. Da carne de cavalo que passou por carne de bovino, à contaminação com dioxinas, passando pela entrada na cadeia alimentar de produtos derivados de animais clonados de forma não autorizada, pela adulteração de bebidas alcoólicas, pelos produtos anunciados como biológicos que o não são, entre outros exemplos. São escândalos que denotam a fragilização crescente de princípios básicos de salvaguarda da saúde pública, dos direitos dos consumidores, da qualidade e segurança alimentares. Uma fragilização que se prende não apenas com insuficiências do quadro regulamentar e de controlo existente, mas que é, sobretudo, indissociável da crescente desregulação e liberalização das políticas agrícolas e comerciais, da consequente complexificação e aumento da extensão das cadeias alimentares, dos modelos de produção intensiva de cariz exportador, que favorecem a grande agroindústria e aniquilam a pequena e média agricultura. Não basta falar de regulação e controlo, os escândalos continuarão, uns conhecidos, outros encobertos, enquanto estas políticas e estes modelos produtivos não forem profundamente alterados. Muito obrigado. Monsieur Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde há muito que convergem sobre os contratos públicos, sobre o enorme mercado da contratação pública, apetites muito vorazes. Apetites que são indissociáveis do avanço do mercado sobre áreas onde tradicionalmente os Estados exercem a sua função social através de serviços públicos. E os argumentos repetem-se, mesmo que a realidade teime em os desmentir. Não está em causa a necessidade de clareza e transparência na contratação pública. Mas os contratos públicos, é bom não esquecer, são um instrumento importante para defender o emprego com direitos, promover e dinamizar a atividade económica e a preservação do ambiente. Ou seja, tudo aquilo que é ameaçado pela sujeição às regras da livre concorrência no mercado único que as propostas da Comissão Europeia sempre sacralizam. E daí resultam também propostas sempre feitas à medida das grandes empresas e não das pequenas e médias empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A alteração à Diretiva do Mel, agora proposta, foi motivada por uma decisão do Tribunal de Justiça relativamente a uma queixa de apicultores em cujo mel foi detectada a presença de pólen proveniente de plantas geneticamente modificadas. Pese embora o facto de o pólen não ser propriamente um ingrediente do mel, mas sim um componente que nele ocorre naturalmente, há uma clarificação que se pretende introduzir na legislação, há uma decisão que tem à partida que ser tomada. Que fazer relativamente ao que motivou tudo isto, ou seja, à ocorrência de pólen transgénico no mel? E aqui há duas opções. Ou se considera este um problema real, e aí há que procurar resolvê-lo da melhor forma possível, ou se considera, pelo contrário, normal que o mel possa ser comercializado contendo pólen transgénico, independentemente das quantidades, sem que possam ser tomadas medidas para o evitar e sem que os consumidores tenham sequer conhecimento deste facto. Pela nossa parte, não ignoramos o problema. As propostas que fizemos procuram resolvê-lo da melhor forma possível, sem esquecer, contudo, que dificilmente o problema poderá ser inteiramente resolvido num quadro como o que hoje temos, em que é permitida a libertação e o cultivo em grande escala de organismos geneticamente modificados na natureza. Sendo esta uma das muitas e profundas implicações da libertação de transgénicos na natureza, ela não pode ser resolvida, é certo, senão num quadro mais amplo de questionamento dos próprios transgénicos e dos seus efeitos na saúde e no ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ponto de ordem para aqui assinalar com preocupação e lamentar o facto das resoluções que hoje nos preparamos para votar, até ontem à noite, não estarem disponíveis em todas as línguas. Não estavam disponíveis em português e em muitas outras línguas. Esta é uma prática, este atraso nas traduções é uma prática que se tem repetido, que é preocupante e de lamentar, sobretudo à luz dos cortes feitos no orçamento do Parlamento para despesas de tradução e que claramente põe em causa o respeito pelo princípio do multilinguismo e pelo direito dos deputados trabalharem nas suas línguas. Muito obrigado.